A história é não desista. Ele produzia, todo mundo que está ali passou por ele ensinou tudo, né. E trabalhou com uma pessoa quando era menino, Aí começou a fazer. e aí ele começou a fazer, né, como ele não gostava de trabalhar de empregado, ele começou a fazer. Comecei com o meu irmão. Ele começou, mas depois ele saiu fora, eu fiquei sozinho. Eu e mais o irmão, né? Você mais o irmão. Eu não tenho o que fazer, tenho que fazer aquilo. Poder fazer o quê? Tenho que fazer, entendeu? E aí, sempre a coisa que eu sabia fazer é isso aí. Não sei fazer mais nada, né? Então vamos lá. E até hoje. Mas você não fez parar, não? Não, isso não é trabalho para mim. Entendeu? Não é trabalho. Quem gosta do que faz, não é trabalho, entendeu? Eu tinha sido mandada embora no casamento, Ah, tá. por conta do casamento. Eu estava recém-dispensada, mandada embora. Aí depois de uma semana de casado, eu já vim para cá. Mais ou menos 83, 84. E quando eu cheguei aqui, o que eu entendi era assim, o Douglas produzia, meu marido produzia. E eles compravam do meu marido e revendiam, compravam do papai e revendiam para quem eles queriam, pelo preço que eles queriam. Aí eu comecei a querer dar uma mudança nisso, né? Fazer um preço mais justo, né? Quando eu entrei. E aí eu vim e comecei a ver primeiramente esse erro, né? A minha esposa é tudo, viu? Ela que dirigia tudo, ela que, né? Ela que fazia tudo, praticamente acho que os 80% foi ela que, entendeu? E era consolação, vendia. Você produzia. É. E ela vendia. E é isso. Para mim foi bem difícil. Primeiro que eu nunca tinha sido vendedora. Sempre trabalhei em escritório administrativo, era secretária. Eu nunca fui vendedora. Eu não entendia muito do ramo, entendeu? Eu mesmo, na minha casa, eu não tinha o que tem aqui, o que a gente fabricava, não tinha. Mas antes de sair, eu fui estudando um pouco, né? Vendo mais ou menos. E fui para a rua enfrentar. Aí comecei a visitar um, visitar outro. E aí já vem aquelas coisas que a pessoa pede sob medida, que Aí é um cálculo. que a gente foi aprendendo a atender os clientes, né? Porque até então a produção que ele vendia era sempre as mesmas. Fazia lá não sei quantos modelos de abajur. Medida já padronizada. Padrões, era produção. Mas você sai na rua, não. Nossa, você chegou na hora, eu tô precisando de uma cúpula assim, desse jeito, assim, assim. Aí começou a pegar, né? Começou a pegar, sair mais coisa nova. E aí fomos indo, né? Fomos indo. Eu não tinha máquina de solda. Então, eu pegava no começo. Enchia a sacola de arame, tudo já cortado na medida certa. Uhum. Só precisava fazer isso. Só precisava soldar. Não tinha a ponteadeira, a máquina de solda. Não tinha condições de comprar. Então, alugava essa máquina fora. Mas só de domingo, porque ele não tinha condições de... Porque ele alugava só de domingo. Até que um dia conseguiu comprar. Não consegui. Hoje, graças a Deus... Deu um monte de máquina aí, mas pra conseguir a primeira foi... Não foi fácil, não. Não foi fácil. Não é fácil, não. Tem que trabalhar muito, viu? Nossa. Uhum. Não é fácil mesmo. Aqui era minha casa, aqui, né? Aqui era minha casa, aqui era minha cozinha. Esse lugar onde estamos era nossa cozinha aqui, né? A empresa era ali do lado, que nós alugávamos. Nós estávamos ali e surgiu essa casa para comprar. Compramos, mas viemos morar aqui. Não fiz a firma. Eu vim morar, fiquei do lado da firma. A firma era aqui e eu vim morar aqui. Logo o papai já quis ter a ideia de fazer a firma aqui. Aí foi o contrário, eu fui morar de aluguel, deixei aqui para a empresa. Entendi. Construí uma laje, fiz em cima e aí ficou a empresa aqui, né? E assim ficamos, né? Ficamos bastante tempo, sim. Bastante tempo, né? Depois que nós compramos dessa rampinha para lá. Era outra casa. Essa esquina a gente já namorava ela era muito feia, muito antiga, muito velha, muito assustadora. O interesse era porque era colado com o imóvel. Consegui descobrir quem era o proprietário e fui atrás dele. Mas eu ligava, ele nunca atendia, nunca tava. Um dia eu consegui falar com ele, não sei que milagre. Consegui e falei para ele, eu queria saber se eu tenho interesse de vender. Ele falou assim, eu não vendo nada que eu compro. Ele falou, não, eu não. Alguém falou para a senhora que eu estou vendendo? Eu não vendo nada que eu compro.
Falou, eu só gosto de comprar. Tem alguma coisa para me vender? Ele falou, eu quero. Mas se vender, eu não vendo. Mas, como que para Deus é diferente do plano da gente, né? Depois de um tempo, ele veio pessoalmente aqui me procurar e eu não estava. Ele deixou um bilhetinho para me ligar para ele, que era assunto do meu interesse. Peguei e liguei. Aí eu liguei, ele falou, uma vez a senhora ligou para mim que estava interessada em comprar. Existe esse interesse ainda? Ele falou, que hoje eu estou vendendo. Eu falei, não sei se existe um interesse. Naquela vez o senhor já me jogou um balde de água fria e nós não conversamos sobre valores, sobre nada, então não sei se tem interesse, eu teria que me passar os valores, né? Não sei se eu tenho interesse, eu também não estou prevenida com capital. Ele falou, tá bom, eu vou ver uma proposta. Ele veio aqui me dar a proposta pessoalmente. Eu quero na propriedade o valor X, mas 20 mil eu preciso para ontem. Ele falou, o resto a senhora paga como puder. As linhas telefônicas foi quando eu comprei aqui. Aí sim eu troquei com linhas telefônicas, com Fusca. Aqui foi uma vaquinha. Mas aí só comprar aqui não bastava, porque como eu falei, era um imóvel horroroso, velho. Os vizinhos aqui, aí eu depois fomos reformando, fazendo, até que naquela parte da frente onde já atendeu algum ali que foi formada a primeira lojinha, né? No primeiro mês nós já faturamos mais do que lá. Porque o que acontecia aqui? Lá era varejo, totalmente varejo, né? Aqui de vez em quando paravam uns doidos, eu tenho um hotel lá em não sei que cidade, Ilhabela, acho que eu vou com a Juve em tudo. Né? Então, em todos os quartos e tal, e fazia uma compra maior, Teve época da nossa vida que nós pegamos um pedido de atacado e era um pedido tão grande, tão grande, tão grande. Ao mesmo tempo, a gente ficou maravilhado com aquele pedido tirado, o total do pedido era gratificante demais. Mas como produzir tudo aquilo? Como fazer? É a coisa que a gente fazia aqui dentro. E aí nós vamos pegar, não vamos pegar? Será que a gente dá conta? Será que não dá? Bom, pegamos. Mas foi... Nunca vou esquecer quando nós pegamos esse pedido. Foi 3 meses assim, quase que 24 horas. Eu e meu marido, as crianças também. Eu fico na dança, o que podia fazer alguma coisinha, eles faziam também. Teve que trabalhar mais do normal para entregar esse pedido? Sábado, domingo direto. Sábado, domingo, feriado, que viesse. Porque é tudo manual, né? Não é como... Não tem aquele maquinário para fazer. E tinha prazo de entrega, né, também. E o problema era o prazo. O prazo de entrega, você tem que correr. Trabalhar 24 horas não era um problema. Não. Mas o negócio era o prazo. O prazo, então. E o caso é que o tempo passa. Então você tem que trabalhar sábado, domingo. Entendeu? Senão não dá tempo de entregar. Levava no carro pro final de semana. Tinha que embalar, né? Aquele X era, sei lá, 200, 300, 400, era o que tinha. E a gente embalava ali. Ela fica uma em cima da outra, isso assim você vai uma em cima e tal, né? Mas quando a cúpula é cônica, Ela encaixa. ela entra uma dentro da outra. Então o tamanho de 2 cúpulas fica praticamente o de uma, né? Então para fazer um envio para qualquer lugar, acaba ficando bem mais fácil, né? Agora quando não encaixa, tem aquele volume, né? Puta. E E tinha onde guardar? Era muita cúpula? muita cúpula. Acho que os 2 caminhão baú, mas os 2 caminhão baú. Porque não cabia, porque é volume Volumoso. É muito volumoso. Depois chegou meus filhos lindos, maravilhosos, e deram um impulso maior, né? Porque eu já, embora estou aqui lutando ainda, mas já bem, né? Cansadinha, mas meus filhos deram um impulso muito bom aqui, entendeu? Outras ideias, eu sou do tempo mais antigo, vocês vieram com outras ideias, né? Modernidade que eu não ia sozinha, talvez eu não... porque vamos falar que administrativamente sempre foi só eu. Uhum. Só eu. E antes de você chegar, eu não tinha ninguém, nunca tive ninguém. Sempre fui eu, papai na produção e eu correndo atrás de vender, de faturar, de tudo, né? Então, Eu tenho que ficar junto para poder não abandonar vocês também. Opa, isso é muito importante. Então eu tenho que ficar junto. Você Para ver como que vai, para ver se eu, né? claro, Se eu não é o exemplo. E a receita do bolo ainda tá contigo, né? dá aí. É só você faz.
Gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus. Se não fosse Deus, eu não tinha feito nada disso. Tudo foi por Deus. Para nós veio bênção mesmo. Veio bênção mesmo. Eu vou falar uma coisa que todo mundo acha que dá risada, mas o meu dinheiro, ele era multiplicado. Ele era multiplicado, o meu dinheiro. Eu não sei como, mas veio bênção mesmo, entendeu? Então eu só tenho gratidão, né? Para Deus me deu 2 filhos maravilhosos que se engajaram aqui, né? Que é tão difícil isso, né? Eu queria que eles ficassem aqui. E foi muito natural. Não fiquei pegando no pé de ninguém e foi muito natural. A menina foi mais natural ainda, né? Porque ela não está agarrada comigo, onde eu estava ela queria estar. Então ela tinha que estar aqui. Eu queria trabalhar porque eu queria uma festa de 15 anos. Começou daí. Eu queria uma festa de 15 anos, então vamos trabalhar, vamos trabalhar. Daí eu vinha trabalhar, né? Depois da escola, ficava um pouquinho e tal, mas achava super chato, assim. Tipo, eu atendi o telefone, mas todo mundo que ligava queria quantos anos? 14 anos, eu acho, 13 anos. Menininha, assim. Mas eu vou atender o telefone, né? Falo lá um bom dia, né? Um boa tarde e tal. Mas todo mundo só queria falar com a minha mãe, né? E eu ficava, assim, frustrada. Criança, como assim todo mundo liga e não quer falar comigo? Quer falar só com você? Daí eu ficava, né, meia brava, assim, né? E daí foi crescendo, daí às vezes eu comecei a querer resolver as coisas, né? Mas isso que eu não sei fazer? Era anotar um pedido, era anotar na mão. Então, mas eu acho que eu sei anotar. Daí eu já comecei a falar, não, pode passar pra mim. O cliente ligava, não, pode passar pra mim, eu anoto. Daí, no começo, né, era criança, o cliente, não, mas deixa eu confirmar com a sua mãe se você anotou. Certo. Mas aí, ao longo dos anos, né, daí fui ficando. Tive a festa de 15 anos, que era o meu objetivo, que eu queria. Então, Mas daí eu já comecei a gostar do trabalho, né, de ficar ali envolvida, de começar o cliente perguntar, né, quero falar com a Juliana. Daí eu me sentia importante, né? E daí foi indo, foi assim que foi caminhando, né? Mas comecei assim. E daí eu queria descarregar e eles punham no caminhão uma tábua assim e descia o rolo e o pessoal pegava lá embaixo. E descia e pegava. E eu também quero. Imagina, tava super levinho, né? E até que teve uma ocasião que eu pude chegar e caiu, triturou meu pé. E daí quebrou. Daí quebrou em várias partes, mas... E a história para até quem tá aqui de mais antigos contam até. Isso daí começou um pouco mais administrativo, né? Daí fiz faculdade de administração. Então foi outras... um pouquinho de cada da empresa. Daí depois fiz design de interiores também, que é uma área que eu sempre gostei, de reforma, de ambientação, dessa parte. E daí estamos aí hoje, ainda fazendo de tudo um pouco, se precisar. Hoje a minha filha, ela gosta, às vezes ela vem um pouquinho comigo e ela é aquela que ela gosta de fazer tudo, ela quer tá no meio. Então, se deixar, ela vai ser aqui, vai descarregar o arame e pode acontecer que não aconteça, mas mais ou menos isso. Eu falo para eles, olha, se vocês souberem trabalhar, vocês pegaram pronto. Eu não peguei. Então, foi muita luta mesmo, entendeu? A gente era bem complicado. E eles não, pegaram praticamente 50% pronto. Só que hoje eles investiram mais em modernidade, em coisa, né? Eu só posso agradecer desses meninos que estão aqui, a irmã dele, meu genro também, meu genro é um filho para mim, é muito inteligente também. E ele também é meu braço direito, meu genro é top de inteligência também. Cara, eu lembro do primeiro dia que eu fui trabalhar lá. você tava trabalhando sem trabalhar, né? Daí... Na verdade, eu tava passando por um processo de recolocação, né? Aí eu fiquei em casa, acho que uma semana fazendo esse processo, eu lembro. E, cara, eu cansei de ficar em casa. Aí eu fui lá pra loja e o estoque era meio bagunçado, assim, né? Porque tinha muita gente, tudo. Eu lá no estoque e, cara, eu via um monte de coisa, assim, né? O estoque era enorme, era bem maior do que é hoje, ineficiente, porque não tinha um controle legal, e eu vi muita ineficiência, assim, passando embaixo do nariz, né? E aí eu dava um estoque pra Ju, falava, ó, eu tô lá, e eu tava no estoque, efetivamente. Eu tinha posto a pior roupa que eu tinha e fui lá pro estoque. Falei, eu vou dar enquanto eu não arrumar alguma coisa, eu vou ficando aqui
Mas eu não sabia nada, né? Eu não entendia, eu não sabia o que é a diferença de uma lâmpada bulbo e uma lâmpada par 20, eu não sabia, zero, Zero conhecimento. zero. Que E pra a- quem veio de fora parece que é simples, né? Parece que é simples, e não é um negócio tão... Você vai vendo até técnico algumas coisas. Exato. E aí eu fui no estoque, então eu fui aprendendo o que que era uma lâmpada, o que que era uma lâmpada de LED, o que que era watts, o que que era lumens, o que que é tudo. E eu lembro que o primeiro treinamento que eu fiz foi um dos fornecedores lá, que o representante foi lá e fez um treinamento com os vendedores. Aí eu aproveitei que ele estava lá treinando os vendedores e fiquei lá ouvindo o cara falar. Depois eu decidi que não ia voltar pro mercado, que eu ia ficar lá. Isso depois de uns 3 meses, mais ou menos. Certo. Aí veio a loja de São Caetano. E lá na loja de São A loja foram 5 anos, né? Ficamos 5 anos lá. Aí eu entrei em todas as áreas para buscar ineficiência e redução de custo e várias coisas, né? Começou a voltar com a intenção de produzir determinados produtos. Que o Seu Douglas já estava meio que parando e direcionando mais para um tipo de produto. E a gente ia lá e, não, por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode fazer aquilo? E aí a gente começou a introduzir alguns produtos. E aí foi subindo a quantidade de produtos. A gente começou a expor os nossos produtos na própria loja. Alguns desses produtos a gente já vendia no e-commerce. E aí foi tomando um corpo, a fábrica foi voltando a tomar um corpo. E de lá para cá a gente vem fazendo várias mudanças, né? Outros processos também que a gente melhorou lá dentro. Então acaba que foi tomando corpo não tão rápido, né? Mas um passo de cada vez e um passo de acordo com o que a gente podia fazer naquele momento. Precisando muito de espaço e que fosse rápido, aí o meu pai ele foi em busca de uma estrutura que era custo-benefício, e aí fez toda essa parte de cima metálica, né? Então você vê que aqui é tudo metálico. Aqui foi um dos lugares que ele mais se dedicou e mais tempo ficou trabalhando na produção, né, de cúpula. Hoje é estoque, né? A cúpula continua fazendo, mas está em outro prédio. E aqui virou também o estoque da loja. Para estar tudo no mesmo prédio, assim, no mesmo lugar, estoque de loja. E a loja em si, e a fabricação mudou para outro lugar, né? Mas nesse espaço aqui como um todo, eram vários processos e várias mesas ali de produção de cúpula, né? Solda, de arame também e tudo mais. Algumas partes eram feitas eram aqui, né? Pelo menos uns 20 anos no mínimo, assim, ele ficou aqui produzindo cúpula tranquilamente nesse espaço assim, né? Antes disso não tinha construído essas partes, né? Era tudo ali meio que no térreo, né? A produção. Então depois foi construindo tal, aí subiu. Aqui ele fez bastante tempo de produção aqui, né? É um local que eu, assim, subia e vinha desde criança, né? Desde criancinha era subindo essas escadas aqui, vendo meu pai produzir as cúpulas, atrapalhar ele aqui produzindo. E perguntando, né? Por que serve isso? Por que serve aquilo? Porque ele tem toda uma técnica que ele foi desenvolvendo, né? Ele não é o cara mais tecnológico, não é o cara que tá mais ali na internet estudando, não tem ninguém para ensinar certas coisas, então ele foi ele mesmo testando, criando certas máquinas ali de molde, de medição, coisas da cabeça dele, e ele fazia e testava aqui mesmo, né? Então, remete bastante, tem um sentimento de construção, acho, de sensação boa de ver quando uma pessoa se dedica de maneira honesta, né, e apaixonada pelo que faz, eu acho que tem diferença, e a prova é o que é hoje, né, em relação a tudo que se formou a Hobby Lustres no geral, que começou tudo através de cúpula de abajur. Eu gostava de serviço bruto, achava bonito fazer aquilo ali. E como eu sou o caçula e era moleque viva, eu quero fazer isso aí. E ele não habitou até hoje. Tá? Aí Dona Ivonete na época me chamou e falou: você vai acreditar na empresa ou você vai embora também? Você não vai me abandonar. Eu falei pra ela: não, eu vou acreditar. Se a senhora tá falando, eu acredito. E hoje estamos aqui. Minha mãe, meu pai falaram assim, põe os meninos pra trabalhar, põe o menino pra trabalhar, né? Aí ele pôs na furadeira, né? Então põe a luva, né? Cuida da luva lá, que é pra pegar as peças assim e tal, né? Aí você vai fazer isso aqui. Aí tô lá eu, né? Primeira vez na vida mexendo numa máquina, né? Tal. Meu, a luva não me engancha na proca, velho. Aí minha mão aqui, ó, tudo entorta tudo, velho. Quando você vê, você
Se tinha essa faixa aí, 15 para 16. Você é a pessoa que tá há mais tempo aqui. Quantos anos? Fazer 17. 17 anos. Cara, não vou mentir pra você não, é gostoso, porque tipo, você às vezes olha pra trás, vê tudo que era antes pra onde estamos hoje, então isso é gratificante, né, meu? Você sabe que você, se um dia aposentar e sair da empresa e vir fazer uma visita, você vai olhar e vai falar, poxa, que bom que tá crescendo mais ainda e eu fiz parte disso. Isso é gratificante. Deixa um legado, né? Eu falo isso porque os pais dele, quanto o pai quanto a mãe, sempre foi bacana comigo. Nunca deixou a desejar pra mim nada. Então eu acho bacana. Do mesmo jeito que eu ajudei, eu tive ajuda também. Não posso reclamar de nada. Todos são muito importantes. É a engrenagem, né? É um dente faltando. Vai ser difícil. É isso Vai mesmo. ser difícil. De pintura a pó, né, eletrostática. Então as cabines são destinadas mais ou menos nas cores já do que vai pintar. Então não tem como ficar trocando a cor, mas dá trabalho. Então, ao invés de trocar a cor, a gente tem mais cabines, né, com as cores que mais saem, né. Então aqui faz a pintura e depois vai entrar no forno ali para fazer a secagem e colar a peça, né. O eletrostático, ele vai pegar, fixar o pó que é jogado no produto, depois que entra no forno na temperatura certa. E aí, Anu? Como é que você tá? Beleza, Laura? Já é? O Alan, ele ajuda bastante na parte do arame, né? Pra preparar e aí ele entregar essa parte do arame já pintado, subir lá pra fazer a montagem final da cúpula, né? Ela começa aqui, vamos se dizer, né? A história que o Sr. Douglas estava apontando, né? Da máquina que ele ia de domingo lá trabalhar nela, alugava, né? Que a pessoa só disponibilizava para ele no domingo. É essa máquina aqui, a máquina de solda, né? Que ele tinha que correr, aproveitar o máximo ali do aluguel que ele pagava para conseguir fazer o máximo de peças possíveis, né? Naquela época não tinha condição de ter a máquina, comprar a máquina e hoje tá aqui. Essa é a primeira máquina que ele comprou. Ele sempre trabalhou nela e tudo mais. O Soroga que me ensinou tudo. Quando eu sei o Soroga me ensinou. Ah, tá. Aí, em menos de um ano, eu já tava craque, né, nas coisas. Ele que foi ensinando os macetezinhos, você foi pegando a manha. Exatamente. Foi corrigindo o que eu errava, né? Você gosta dos Sim. pais, gosta de fazer. Uhum. Eu vejo que se dedica, que gosta, que tá sempre entusiasmado e deixa a gente muito feliz, né? Sim, é É verdade. uma pessoa de que tá assim, de parabéns. Fico muito feliz que você gosta do que faz e gosta de trabalhar aqui, né? Não é uma máquina que foi comprada num lugar, tal, foi produzida conforme a necessidade, com o que tinha, né? Com as condições que tinham. Então, você vê que ela foi um negócio meio específico, aqui feito pelo Sr. Douglas. Sempre aqui com a família, para todo mundo, né? Sempre aqui foi uma empresa família, né? Considera todo mundo, todos os trabalhadores, entendeu? Desde quando eu entrei aqui a primeira vez em 2008, 2008. eu entrei aqui em maio de 2008 e saí em maio de 2020, né? E voltei aqui, né? Graças a Deus, tô contente. Porque veio o Edson e depois veio você, né? Uhum. Primeiro, né? Todo mundo que trabalha junto com ela percebe o quanto ela é dedicada. Profissão mais de Tá. 40 anos, né? Tem que. Mais de 40, isso que eu tava falando pra ela. Você é do ramo a vida inteira, né? Certeza. Entende muito do que faz, né? Gosta do que faz. Gosto, amo o que eu faço. Gosta do que faz. Poderia hoje, se quiser, parar de trabalhar, né? Faz, porque realmente... Porque gosta, né? Porque tem amor a eles, na família. Então, eu até isso, faço. assim, eu vejo você falar que vira e mexe, a gente conversa, você fala, né? Como é que foi, assim, desde o início até hoje, a trajetória? Qual o sentimento que tem? Isso é meu orgulho. Uhum. Tenho eles como minha família, né? Não é porque eu não, assim, não queira trabalhar e nem preciso, mas gosto muito de ajudar eles. Faço o que eu posso por eles. A Hobby Lúcio, pra mim, é minha casa, né?
E é mesmo. E eu agradeço por eles, né? Por tudo, né? Só em me apoiar aqui já é tudo, né? Não, um trabalho né, E tinha 2 anos já aqui, 16 anos. 16 anos. Ah, então é muito tempo, né, Celinha? E você me viu menininho, Então. então. E Jovem. moleque, jovem. Não tinha nem cabelo branco, né? Hoje é velho, velho. Só você que não fica velho, só eu fico velho. Eu vou fazer 70 anos. Aí parece? Parece nada. É, eu gostei. Mês que vem. Faço 16 anos e 70 anos aqui. 16 anos, 70 anos. Bastante tempo. E 16 de aposentado. Também. E seja aposentado. E tá na luta. Tô na luta ainda. Firme, Forte, forte, firme e trabalhando. forte, é verdade. Legal. Então, é assim, a vida Foi fácil não, não foi fácil, mas deu certo. deu certo. Eu fui abençoada dessas formas, assim, todas, entendeu? Eu fico aqui, hoje eu não precisaria mais estar aqui, mas eu fico para ajudar eles, para incentivar, para o que eu posso ajudar, eu ajudo. E vamos indo. E vamos indo. É isso. Um pouquinho da nossa história é isso.